meus amores, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de geografia e no assunto de hoje nós falaremos sobre o clima. Nós já falamos sobre os tipos de vegetação, nós já falamos sobre o solo, agora chegou a hora de falar sobre o clima, melhor dizendo. Vocês podem acompanhar a explicação pelo livro de vocês, tá? Vamos lá. O clima. O que é o clima? Clima é um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar. Tais como: quais são essas características? Temperatura, vento, chuva, seca ou estiagem e variações na umidade do ar. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar fenômenos atmosféricos durante um tempo, como nos exemplos a seguir, as características do clima. Você precisa observar, fazer uma observação por um longo tempo dessas características para poder definir ou identificar o clima de um lugar. Ah, Pro, isso leva uma semana? Não. Um mês? Não. Um ano? Talvez. Ou mais. Por quê? É necessário uma observação atenciosa dos fenômenos climáticos e precisa ver a questão da ocorrência. Ou seja, a frequência que eles ocorrem, para poder definir de uma forma mais assídua, mais correta, mais acertada o clima, certo? Ao contrário do clima, o tempo reflete as condições atmosféricas de um determinado lugar em um espaço de tempo menor, como um dia, uma semana, por exemplo. Muita gente confunde o clima com o tempo. O clima, por exemplo, o clima da nossa região, predomina o clima semiárido. Pro, vai mudar? Não. Assim, o tempo muda, mas o clima de determinado lugar, ele até pode sofrer mudança. Mas isso eu nem sei calcular com quantos anos ou milhões de anos isso pode acontecer. Então, assim, o clima, por exemplo, ele é predominante e o tempo não. Por exemplo, hoje de manhã, o tempo estava chuvoso. Choveu bastante desde ontem. Bastante chuva. Mas, por exemplo, neste momento, pelo menos aqui onde Pro mora, o sol abriu um pouco. Então, assim, o tempo muda e de uma forma bem rápida. Hoje de manhã estava chovendo e agora já está fazendo sol. Daqui a 1 hora ou 2 pode voltar a chover. Então, assim, vocês conseguem perceber a questão da mudança, como o tempo muda de uma forma rápida. Então, você pode perguntar, como está o tempo hoje? Na tela do seu celular mostra, né? Quantos graus, a temperatura estimada, eles estudam e dizem isso, chegam a essas conclusões e eles fazem uma previsão. Por exemplo, se o dia hoje será chuvoso, ou daqui a uma semana, se a semana vai ser chuvosa, ensolarada, ou sol entre nuvens, por exemplo. Isso daí é o tempo. Pro só tá trazendo esses exemplos aqui para vocês conseguirem perceber a diferença entre um e outro, tá? Vamos lá. A maior parte do Brasil se situa na zona climática tropical, que é a região mais quente da Terra. Consequentemente, em nosso país predominam climas mais quentes. Por exemplo, aqui está o planeta Terra, as zonas, que já estudamos sobre isso. O Brasil fica aqui. O Sol. Gente, Pro, isso aqui define? Sim, gente, define sim. Contribui bastante na definição do clima de determinados lugares. Por exemplo,
O Brasil se encontra num lugar, numa faixa da Terra, em que recebe bastante luz do Sol. Então, o calor nessa zona é maior, ela é mais quente. Por isso que os climas que predominam no país são mais quentes. Conseguiram compreender? Já dos países acima ou abaixo, por exemplo, os países que se encontram nas outras zonas, vai ter os mesmos climas que no Brasil? Não, são climas diferentes, tá? Com temperaturas diferentes. É isso que eu quis dizer. Aqui no Brasil, predomina o clima equatorial, tropical, tropical litorâneo, semiárido e subtropical. O equatorial é o clima quente e úmido, ou seja, faz bastante calor, mas também chove muito, por isso que é úmido, com a quantidade de chuva durante o ano todo, ou seja, chove o ano todo, não existe estações definidas para que aquela chuva ocorra, certo? Abrange principalmente a área da Amazônia brasileira. O tropical apresenta um verão quente e chuvoso e um inverno com temperaturas um pouco menores e menos chuvosas. Ou seja, no verão faz aquele calor, mas também chove. O verão é bem chuvoso. E no inverno tem a questão das temperaturas mais baixas e é uma estação menos chuvosa, tá? Temos o tropical litorâneo com temperaturas elevadas, uma estação chuvosa e outra seca. Nesse tropical litorâneo, a estação chuvosa é o verão. Chove bastante no verão e no inverno não chove. Tem muito lugar que é assim, que não chove no inverno, mas só faz frio, tá? Temos o semiárido, que é o caso da nossa região, que tem temperaturas anuais elevadas, faz bastante calor e as chuvas são escassas e irregulares. Por exemplo, tem épocas do ano, como por exemplo, tem inverno, melhor dizendo, que chove, que tem uma quantidade de chuva, mas tem inverno que não chove. Tanto que aqui em nossa região é bastante comum a gente ouvir alguns produtores rurais dizendo: esse ano não teve inverno. Não é que não teve inverno, sempre teve inverno, tem o inverno. Mas no inverno não choveu como se esperava, ou não fez frio. Aquele frio também que já fazia alguns anos atrás. E às vezes no verão chove, tem bastante chuva, que são aquelas trovoadas, chuvas bem fortes, mas há verões mais quentes, que chove pouco. Então assim, as chuvas aqui em nossa região, que pertence ao clima semiárido, as chuvas são irregulares, não acontecem todo ano com a mesma regularidade e elas são mais escassas. Em nossa região não chove muito, certo? E tem, por último, o clima subtropical. Verão com temperaturas elevadas e invernos frios e chuvas bem distribuídas durante o ano. E ocorre principalmente na região sul do nosso país. Vamos aqui à página seguinte. Temos aqui um mapa. E esse mapa, ele mostra aqui os climas que existem aqui em nosso país e as regiões onde esses climas predominam. Temos aqui. No mapa climático do Brasil, é possível distinguir os diversos tipos de clima presentes. De modo geral, o clima influencia na vida das pessoas, na vegetação e na alimentação. Como o Pro falou anteriormente, há regiões que, por conta das chuvas frequentes, essas regiões são apropriadas para
o cultivo de determinados alimentos. Em todos os lugares do Brasil, produz determinado alimento? Não. Tem alimento que só é produzido em determinada região por causa do clima. Ou seja, o clima favorece a produção de determinados alimentos, certo? Temos aqui o clima equatorial, que é essa parte verde aqui, ó. Ela abrange o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, uma parte de Mato Grosso do Sul. Você percebe que Mato Grosso do Sul ele está dividido. Na parte norte é o clima equatorial e na parte sul dele é o clima tropical. E aqui o Acre também, o clima predominante de lá é o tropical. Aí já o tropical abrange o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Tocantins, uma parte do Maranhão, uma parte do Piauí, outra parte do Ceará, uma parte da Bahia, grande parte de Minas Gerais, São Paulo, uma pequena parte do Paraná e só. Temos o semiárido. O semiárido, ele abrange a parte norte do estado da Bahia, uma pequena parte, a parte sul aqui do estado do Piauí, uma pequena parte, uma parte do Ceará, aí tem parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas e uma parte de Sergipe. Essa região semiárida. E temos o tropical litorâneo, que vocês percebem que abrange uma parte grande do litoral brasileiro. O Rio de Janeiro inteiro, o estado do Espírito Santo, a parte litorânea da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A parte litorânea desses lugares que eu acabei de citar, o clima que predomina lá é o tropical litorâneo. Já nessa parte aqui do sul de São Paulo, grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o clima é o subtropical. Tá ok? E o nosso assunto terminou, foi bem pequeno também. Prova vai agora ler as questões, tá? Vamos agora ao exercício. Temos um texto, logo aqui na página 129. Você vai ler esse texto e ele vai servir como base para vocês poderem responder as questões seguintes. Clima. Pelo mapa climático, é possível identificar o clima de cada região. Clima são as condições meteorológicas mais comuns de cada local. No Brasil, existem vários tipos de clima: tropical, subtropical, equatorial e semiárido. Isso acontece porque, de acordo com as condições meteorológicas, precisamos dividir nosso país em regiões que apresentam características climáticas parecidas. No mapa climático do Brasil, você poderá distinguir o tipo de clima do seu local de moradia e observar a influência do clima na vida das pessoas, na vegetação, na alimentação e etc. Letra A. Qual é a função do mapa climático? Nessa questão você vai dizer para que serve o mapa climático, certo? Na letra B, em que situação você precisa de um mapa climático? Em que situação você necessitaria desse mapa? Consultar esse mapa. Essa resposta aí é pessoal, certo? Letra C. Escreva sobre as características que são observadas no clima semiárido do Brasil. No clima semiárido, quais as características que predominam? Certo? Segundo, escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Clima é um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, tais como temperatura, vento, chuva, seca ou estiagem ou variações na umidade do ar.
Se for verdadeira, você vai colocar V. Se for falsa, você vai colocar F. Meteorologicamente, tempo e clima possuem o mesmo significado. Será? Para estabelecer o clima de um determinado local, basta observar durante um dia inteiro os fenômenos atmosféricos. É dessa forma que se estabelece e se determina o clima de um local? No Brasil, predominam climas quentes. Verdadeiro ou falso? Terceiro, leia as situações abaixo e escreva se a descrição se refere ao tempo ou ao clima. Temos aqui, letra A. Maria sentiu muito calor no domingo. Isso aqui é o tempo ou é o clima? Letra B. O sertão nordestino é caracterizado por baixos índices de chuvas e por altas temperaturas. Aqui é o clima ou o tempo? Quarto, substitua os números das sílabas e complete o texto. Temos aqui, algumas sílabas que estão numeradas. Então, temos aqui o clima e temos o número 3, 5, 2, 1. Prova vai ajudar a responder esse. No número 3 temos o li, já temos uma sílaba. No número 5, to. No número 2, ran. E no número 1, neu. Então, juntando fica litorâneo. É assim que vocês vão responder toda essa questão, tá? Já na quinta questão, tem o seguinte: observe o mapa e depois responda as perguntas a seguir. Você vai observar esse mapa aqui e responder as questões. Qual foi a previsão do tempo para as seguintes cidades? João Pessoa. Aí você vai procurar aqui onde é que está João Pessoa e você vai ver se tem um solzinho. Esse aqui, todo amarelinho, é o céu claro. Se tiver com o sol e uma nuvenzinha, é parcialmente nublado. Se tiver a nuvem com a chuvinha, já indica chuva. Se tiver só a nuvenzinha escura, é nublado. E se tiver um sol com as nuvens e um pouco de chuva, significa que haverá pancadas de chuvas. Então, vocês vão analisar isso aqui e vai dizer qual é o clima de João Pessoa, qual é o tempo, melhor dizendo, de João Pessoa, Fortaleza e Porto Alegre, certo? Sexta questão. Leia as afirmativas e depois responda ao que se pede. A. O clima equatorial ocorre principalmente no Cerrado brasileiro. B. O clima subtropical apresenta temperaturas mais amenas. C. A maior parte do território brasileiro está localizada ou situada na zona polar. A. Quais as afirmativas estão corretas? Das afirmativas que eu acabei de ler, quais estão corretas? Ou seja, existem duas alternativas corretas, certo? Letra B. Reescreva a afirmativa incorreta, tornando-a correta. Você vai reescrever a alternativa que está errada, de acordo com o seu ponto de vista, e você vai modificá-la, transformando em uma afirmativa verdadeira. Sétimo. Leia abaixo alguns trechos da canção Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para eu voltar para o meu sertão. Agora responda. Qual tipo climático brasileiro caracteriza a área de que se trata a canção? Qual é o tipo de clima?
Letra B. Quais são as principais características desse clima? Pronto. A página 133, pesquise assistindo à TV, ouvindo rádio ou lendo jornais e revistas a previsão do tempo para o local onde você mora durante uma semana e registre-a em cada um dos dias da semana a seguir. Você vai responder, você vai assistir o jornal ou vai pesquisar e você vai dizer a previsão, o que é que o jornal está marcando ou o celular. E você vai colocar aqui se vai ser chuva, se vai ser sol, se vai ser nublado, ou com pancadas de chuva. E depois você vai dizer a realidade, se realmente foi chuvoso, se realmente fez sol ou se houve pancadas de chuva. Enfim, você vai dizer a previsão e a realidade, tá bom? O resultado eu acho que vai ser muito legal. Essa parte aqui, a segunda, não precisa vocês responderem porque nós estamos distantes e não tem como a gente construir um painel com imagens que representam os climas do Brasil. Deixa que essa questão, essa atividade a gente responde em sala, tá bom? E assim terminamos a nossa aula de hoje. Beijão da Pro e até a próxima aula.